galerinha, tudo bom com vocês? Tudo tranquilinho? Tudo seguindo aí num ritmo bem legal, bem bacana? E vocês são tops, vocês são os melhores, vocês são aqueles alunos tops da galáxia, os alunos da NASA, queridos e amados da Prof. Tainá. Então, meus amores, vamos, sem falar muito, sem conversar demais, porque eu gosto mesmo é de conversar. Então, vamos lá, né, para a nossa aula de hoje. Hoje nós temos como as habilidades construir relações e fazer interferências por meio do uso de textos verbais e não verbais, ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de verbo. Nós já falamos de adjetivo, de substantivo, de artigo. Agora a gente também vai falar sobre verbo. Nada melhor no mundo do que falar sobre verbo. Vamos falar dos verbos no comparativo, no particípio, perdão. Vamos ver as orações comparativas. E hoje nós temos o vocabulário lindíssimo, colorido. Vocês viram que eu gosto de cores, né? Tudo muito colorido. Então, nós vamos ter o vocabulário de las colores. Vamos falar de outro livro do Garcia Marques, El amor en tiempos de cólera. E vamos fazer uma viagem gostosa para Guatemala. Então, sem mais delongas, sem perder tanto tempo, vamos lá para o nosso particípio. O que em português nós conhecemos como formas nominais de um verbo, ou seja, presente, passado, futuro, particípio e assim sucessivamente. Em espanhol, nós chamamos de formas não pessoais. Elas podem funcionar como substantivo, que é no infinitivo, um advérbio, que é quando ele está no gerúndio, e um adjetivo, que é quando ele está no particípio. Por que não pessoais? Porque ela é impessoal. Ela não está falando especificamente do eu, tu, ele, nós outros, vós outros, e assim sucessivamente. Ele tem uma forma para todos eles. O particípio de uma forma verbal, que participa da índole do verbo e tem ao mesmo tempo um caráter de adjetivo. Então, é isso que é o particípio. Ele é essa forma verbal que vai participar. Por isso que ele leva o nome de particípio. Ele vai participar da índole, da característica do verbo, ao mesmo tempo dando esse caráter de adjetivo, qualificando esse verbo. O particípio é caracterizado por suas duas formas regulares, para os três tipos de verbo, ou seja, para os verbos terminados em ER, para os verbos terminados em AR e para os verbos terminados em IR. Primeiro, segundo, terceiro conjugação, AR, ER e IR. Ele tem duas formas. Ele tem uma forma para os verbos terminados em AR. Essa forma é o ADO. E a forma para os verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR é a outra forma, que é o IDO. Então, ele tem só essas duas maneiras de ser escrito. O particípio, ele tem essas duas formas. ADO para os verbos terminados em AR e IDO para os verbos terminados em ER e IR. Ele vai expressar uma ação terminada e na oração costuma desempenhar a função, como eu já falei, de adjetivo. Diferente das outras formas nominais, o particípio ele vai flexionar-se em número. Então, ele pode ser ado ou ados, ido ou idos. Tá? É um dos verbos que pode flexionar em número. O verbo, normalmente, ele não vai fazer essa diferenciação para todas as pessoas, né? Mas o particípio vai. Ele pode, sim, usar o plural, tá? Por quê? Porque ele tem essa forma de adjetivo e adjetivo ele concorda em gênero e número. Olha os exemplos para vocês. Los hijos fueron amados. Olha o ado aqui, ó. Só que
Como eu estou falando de plural, los hijos fueron, então, amados. Amados é um verbo do verbo amar no particípio e está no plural para concordar com o restante da oração. Já na frase embaixo, nós temos o mesmo verbo amar no particípio, porém, no singular. Juan fue amado por Ana. Juan foi amado por Ana. Certinho? Conseguiram perceber a diferença? Eu usei o verbo amar aqui e o verbo amar aqui, porém, para concordar com a oração, se a oração estiver no plural, esse meu particípio vai para o plural. Se ele estiver no singular, este meu particípio vai para o singular. No entanto, quando utilizamos com o verbo auxiliar, haver, aí já temos outra forma, que é com o verbo haber. Deixa eu só marcar o texto. Vou pegar o marca-texto, é melhor. Com o verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É um verbo que está ali para ajudar na compreensão da sentença, para dar uma mãozinha para a ação do verbo. Então, quando ele vem com o verbo haver, forma um tempo composto. Então, vai ser o particípio mais um tempo composto. Não existente em português. Não existe em português essa ação do particípio com o verbo haver, certo? Então, não confundam. Em espanhol, existem várias coisas. Por mais que a gramática seja muito parecida, ela vai dar essa intenção de diferenciar em algumas coisas, tá? Então, ela pode mudar, sim, e em alguns tempos verbais, no caso do particípio, muda. Assim, não se flexiona em números. Se o verbo auxiliar, vamos prestar atenção aqui na prof um pouquinho. Se o meu particípio vier com o verbo auxiliar antes, com o verbo haber conjugado, que seria a cantado, an cantado, aí eu não vou, de forma alguma, colocar o meu particípio no plural. Porque o que vai dar essa noção de número, a mudança de número, vai ser o verbo auxiliar, vai ser o que vem na frente. Então, o que vai mudar de número vai ser o verbo haber. A cantado ou an cantado. Se eu falei que a cantado, eu sei que eu estou me referindo ao singular. Se eu falei an cantado, eu já sei que eu estou me referindo ao plural, porque an cantado, então, são várias pessoas ou várias situações que houve a canção. Certinho? Então, vamos voltar no nosso exemplo. Mis hermanos han trabajado en las vacaciones. Olha só, mis hermanos está no plural. Então, se ele está no plural, veio aqui o meu particípio no composto. Então, vem plural, para concordar com o plural daqui. E aí, continua o restante da oração em plural. Mis hermanos han trabajado en las vacaciones. Agora, embaixo já é o contrário. Vai vir no singular. Mi amiga, é uma pessoa só. Ha trabajado mucho estos dias. Então, para concordar com minha amiga, eu usei o a no singular. Para concordar com hermanos, eu usei o an no plural. Certinho? Conseguiram entender? Isso quando a gente está se referindo a particípio mais dos verbos regulares. Tudo na vida, como eu falei para vocês, tudo que é simples demais, sempre vai aparecer alguma coisinha para mudar, para poder dar uma incrementadinha. E aí vem os particípios irregulares. Isso mesmo. Mas o regular é muito fácil, né? Só pega o verbo, tira o AR, o ER ou o IR e acrescenta ado ou ido. Já os irregulares, nós temos alguns verbos que eu trouxe aqui para vocês. Existem outros, mas eu trouxe os mais usados para o uso do particípio irregular. O abierto, que é o nosso verbo aberto, é o particípio do verbo abrir. Absuelto, que é do verbo absolver. Cubierto, para cobrir. Dicho, para decir.
Aí o cubierto também os seus compostos. Descobrir vai ser descubierto, encobrir, encubierto, recobrir, recubierto. Então, se eu perguntar de vocês, qual é o particípio do verbo abrir? Aí você já sabe, deixa eu mudar aqui para a canetinha de novo. Você já sabe que você vai usar o abierto. Se eu pedir o particípio do verbo absorver, absuelto, do verbo cobrir, cubierto, do verbo decir, dicho. E aí vamos continuando aqui. Do verbo escrever, escrito. E os seus compostos também. Descrever, descrito, inscrever, inscrito, reescrever, reescrito, suscrever, suscrito, transcrever, transcrito. Hacer, hecho. E os seus compostos. Rehacer, rehecho. Deshacer, deshecho. E assim sucessivamente. Impresso, com um S só. Lembrando, galera, não existe dois S em espanhol. Impresso vem do verbo imprimir. Preso, do verbo prender. Frito, do verbo freir. Então, aí você já diz assim, professora, mas frito é do verbo fritar. Isso, em português, ele fica igualzinho, frito. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele em espanhol não é fritar, e sim freir. Puesto, do verbo poner, e os seus compostos, né? Repuesto, transpuesto e etc. Roto, do verbo romper, que aí pode ser também rasgar, quebrar, né? Pode usar esse roto para esses dois. O visto, para o verbo ver, e os seus compostos, revisto, antevisto e etc. E por último, eu trouxe para vocês o vuelto, do verbo volver, do verbo voltar, e os seus compostos, revolver, revuelto. Certo? Tranquilo? O particípio, galera, ele não é tão difícil de a gente trabalhar. O regular é o mais fácil, claro, né, dos verbos regulares, que a gente só vai ali usar o ado e o ido para os verbos terminados em AR, ER e IR, e vamos colocar no plural, se assim for necessário, se a oração for no plural, ou nós vamos também encontrá-lo com o verbo haber conjugado, e aí esse haber, sim, vem no singular e plural, e aí o meu particípio continua no singular. E quando nós vamos trabalhar os irregulares, ele tem uma forma apenas para cada um dos irregulares que eu mostrei. Então é bacana você ter aí no seu caderno essa listinha para você estudar, para você ver, para você consultar todas as vezes que você precisar, porque você vai encontrar em vários textos verbos no particípio, exatamente verbos irregulares no particípio, tá bom? Então agora vamos para o próximo conteúdo, que o próximo conteúdo também ainda é voltado para a gramática, que é as orações comparativas. Então, simbora para o slide. As orações comparativas se utilizam para destacar as diferenças e as similitudes ou as semelhanças entre duas pessoas ou duas coisas. Então, para fazer aquelas comparações, né? O nome já diz tudo, orações comparativas. Resumindo, existem três tipos de orações comparativas. A de superioridade, que vão indicar que o primeiro elemento está por cima, está superior do segundo. O de inferioridade, que indica que o primeiro elemento está abaixo do segundo. E o de igualdade, que indica que os dois elementos são iguais em algo. E igualzinho no português, as orações comparativas, superioridade, inferioridade e igualdade. Então, vamos olhar cada uma delas. Las comparativas de superioridade, as orações comparativas de superioridade. Elas se formam sempre com as palavras mas que, os adjetivos, os advérbios, perdão, e os nomes se colocam entre mas e que. Igualzinho no português.
Você vai usar o adjetivo, o advérbio ou o nome aqui do que está se comparando entre as duas palavras. Então, ele vai ficar bem aqui no meio, tá bom? O adjetivo fica aqui, o advérbio fica aqui, ou o outro nome vai ficar aqui no meio. Por exemplo, la chica es más alta que el chico. Olha aí, mostrando mais e o que aqui. Só que aí a gente está dizendo o que ela é do outro, né? O que ela é mais do que o outro. E aí vem o meu adjetivo, que é a minha qualidade de ser alta, entre o mas e o que. Igualzinho no português. Não tem dificuldade nisso. As comparativas de inferioridade. Ela sempre vai ser formada de menos que. Igual com mais, o de cima, vai vir a mesma regrinha. Você vai usar o adjetivo, o advérbio, o nome, entre o menos e o que. Bem aqui no meinho, tá bom? Bem nesse meinho, igual na língua portuguesa. Por exemplo, Europa tiene menos habitantes que África. Olha aqui, o meu habitantes, que aí ele não é nem adjetivo, nem advérbio, ele é um nome, entre o menos e o que, certo? E a de igualdade também vai seguir a mesma regra, vai ficar no meio. Mas de tudo, professora? Não, vamos dar uma olhadinha. As de igualdade, elas se formam com tan, tanto, tanta, tantos e tantas. Então, vai depender muito do que está situando atrás dele. E vai vir seguido de como e não de que, tá? Não de que. Diferente dos outros, que é mais que e menos que, na igualdade eu vou usar tan como, tanto como, tanta como, tantos como, tantas como, tá? E no português você usa o quê? Tanto que, tanta que, mas no espanhol não. Essa é a diferença maior que tem aqui nos comparativos. Nós não usamos o que, tá bom? Por exemplo, Maria é tão bonita como Ana. Maria é tão bonita como Ana, né? Então, eu usei ali de novo a mesma regrinha. Vai vir a minha comparativa, tanto, e o meu como, mas entre elas vai vir o meu adjetivo, o meu advérbio ou o meu nome. A ponto de vista formal, a comparação está próxima da argumentação, já que nós queremos enfatizar que ela seja o lado positivo, seja ela o lado positivo ou seja ela o lado negativo de um elemento comparado. Ou seja, sempre em textos argumentativos, nós vamos ter esse uso dos comparativos. Por quê? Porque ele nada mais é do que enfatizar um lado ou outro de alguém ou de alguma coisa, e seja esse lado um lado negativo ou um lado positivo, fazendo o grau de superioridade ou de inferioridade. Ele permite estabelecer a relação de igualdade, inferioridade ou superioridade entre as qualidades dos seres. Olha aqui para vocês o que eu trouxe, um quadrinho com a regrinha. Outra coisa bem bacana que você pode copiar no seu caderno. Esse quadrinho, ele vai ajudar muito vocês. Ele está bem resumidão aqui. Então, para formar os comparativos de inferioridade e superioridade, como a gente viu, nós vamos usar o mais para superioridade e o menos para inferioridade, adjetivo, nome ou advérbio e mais o que. Já para formar os comparativos de igualdade, nós vamos usar o tanto, tanta, tantos e tantas, depois, antes de substantivo, masculino, feminino, singular ou plural, e o como. Mas também nós temos o uso do tan como. E aí também vai vir tan mais o substantivo mais o como, tá? Tan como. Exemplos físicos agora, né? Mais nítidos para que a gente possa entender.
Comparativo de superioridade, eu quero falar inferioridade. Juan é mais alto que Pablo. Todo mundo está vendo que Juan é mais alto que Pablo. Pablo é mais baixo que Juan. Olha aí, a mesma frase, mas mudando as pessoas de lugar. O Pablo é mais baixo do que o Juan. Mi camisa está mais bonita que la tuya. A minha camisa está mais bonita que a tua. Então, eu estou mostrando ali a superioridade. Na inferioridade, nós temos o menos que. Maria é menos dedicada que Juana. Neste trabalho, há menos dias livres que em la enseñanza. Rosa é menos atrativa que Inês. Esse aqui eu já tenho certeza que vocês tiraram de letra. Mas vamos lá para o que é diferente da língua portuguesa, que é o de igualdade. Então, eu trouxe aqui, resumindo, eu posso usar tan mais o adjetivo, o advérbio e o como. Posso usar tanto e as suas variantes, tanta, tantos, tantos e tantas e tantos, mais um substantivo e mais o como, tá? Então, esse tanto aqui, ele e suas variantes, vai vir antes de um substantivo. E por isso ele vai concordar com o substantivo. Se o substantivo for feminino, o meu tanto vai ser feminino. Se o meu substantivo for plural, o meu tanto vai ser plural. E ele tem a sua terceira formação. Nessa terceira formação, presta bem atenção. Esse tanto aqui não vai variar. Não varia. E esse varia. Por que esse aqui não vai variar, professora? Porque ele vai vir com um verbo antes dele. E o verbo, ele não vai ter uma característica, né? Ele não tem essa variação. Então, vem o verbo, mais o tanto, não variando, e mais o como. Aí também, outro detalhe, o verbo não vai vir entre eles dois, vai vir antes, tá? Mostra como é que é isso, professora. Então, vamos lá. Tan, mais adjetivo ou advérbio, mais como. Este dulce es tan exquisito como aquele. Esse doce é tão gostoso. Essa palavra esquisito é para se referir a gostoso, quando eu estou me referindo à comida, tá? Este doce está tão exquisito como aquele. Este doce está tão gostoso como aquele. Então, é um adjetivo, né? Uma qualidade. O tanto, mais o substantivo, mais o como. E nesta casa, há tantos espaços vazios como lá outra. Nesta casa, tem tantos espaços vazios, olha aqui, ó, plural, espaços vazios, masculino. Então, tantos vai ser plural e masculino. E por último, Marisa não come tanto como Rosa. Marisa não come tanto quanto Rosa. Olha o meu verbo comer aqui. Então, depois do verbo, eu vou vir com o tanto e mais como, sem a sua variação. Certinho? Eu sei que são vários detalhes, eu sei que são vários mínimos detalhes, né? Que a gente encontra ali nos comparativos, que diferenciam ele da língua portuguesa. Mas você copiando esse quadrinho e esses exemplos no seu caderno, também você vai poder consultar outras vezes e vai tirar de letra tudo isso. Tranquilo? Então, vamos seguir agora com o nosso vocabulário bem simples, bem prático, los colores. Vamos lá. Olha só que colorido! Eu trouxe para vocês o nosso vocabulário de cores. Então, nós temos blanco, que é o nosso branco, né? El blanco. Negro, que é o preto, em espanhol é negro. Marrom, eu vou falar café ou marrom. Repitam comigo essa palavrinha. Marrom. Marrom é o marrom. O vermelho, olha só, que falso cognato que nós temos aqui. Rojo. Rojo não é roxo, tá, galera? Rojo é vermelho, tá bom? Então, repitam comigo. Rojo. Lembrando que o R sempre vai vibrar e o J tem o som
do Rzinho lá no fundinho da garganta. Então, vai ser rojo, certo? O laranjado. Laranjado vai ficar anaranjado. Anaranjado. Repitam comigo. Anaranjado. Muito bem. O nosso amarelo. Amarillo. Amarillo ou, se vocês preferirem, amarillo. Certo? Verde é verde. O que vai mudar na pronúncia é só o som do V, que em espanhol V tem som de B. Então vai ficar verde ao invés de verde. O azul também é azul, se escreve azul, porém a pronúncia também muda, porque o L sempre vai ser pronunciado. Como é que ele vai ficar? Azul, azul, certo? Azul. Eu acabei de falar para vocês que o rojo é o vermelho, né? Por quê? Porque o roxo não é roxo. Roxo é morado. Morado é o meu roxo. Então, repitam comigo. Morado, morado. Muito bem. E para terminar, nós temos o cinza. Cinza é gris. Gris. Então, se você ouvir uma música em espanhol, eu amo ouvir músicas em espanhol, Rebelde e vários outros tipos de música que você goste, você pode encontrar. El dia estava gris, o dia estava cinza. Então, quando você ouvir o gris, você sabe que é cinza. E também é facinho de lembrar que o grisalho, que é aquela pessoa que tem o cabelo já mais cinza, né, que é a mistura do branco com o preto, é gris, alho. Ó, que legal? Então, vamos lá. Continuando. Agora a gente vai para o nosso texto, né? Nós vamos aqui para o nosso livro de hoje. Que livro que a gente vai trabalhar hoje? Hoje nós vamos ver o Gabriel Garcia Marques, com o livro mais lido e mais conhecido dele, que é O Amor em Tempos de Cólera. El amor en tiempos de cólera. Ele é um livro do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que foi publicado em 1985. Ele não é tão antigo, né? Ele é bem recente, 1985. O livro é um romance de gênero realismo fantástico, passado no século XIX, com um cenário na América Latina, e que se trata de um triângulo amoroso que perdurou por mais de 50 anos. Olha que romance, né? E por que ele... o Gabriel Garcia Marques, e nessa época de 1980, 1985, eles escreviam bastante, os escritores trabalhavam bastante com o realismo mágico, o realismo fantástico, que é o nosso realismo mágico em português. O que é isso? Que é aquilo bonito, colorido, fantasioso demais, com muitas borboletas azuis voando, com flores maravilhosas, todas essas coisas lindas e maravilhosas que só acontece ali nos romances mesmo. Na vida real não é tão colorido assim, né? Mas vamos deixar esse detalhe de lado. Então, ele vai tratar deste triângulo amoroso que vai durar mais de 50 anos. Olha que amor que durou por anos. O autor, ele traz uma história de um amor não correspondido por meio século. Então, ele vai tratar desse amor platônico, praticamente, que durou 50 anos. O romance, ele vai contar a história de amor do Florentino pela Firmina, que ultrapassam 53 anos quase sem nenhum contato. Por mais de 50 anos, o Florentino foi completamente apaixonado pela Firmina. Eles se conheceram pela profissão de telégrafo de Florentino, que ao entregar as correspondências a Lorenzo, que era o pai de Firmina. Então ele foi lá, ele era ali o carteiro, né? E ele entregava as correspondências e ele entregou para o pai da Firmina e conheceu ela ali já na sua adolescência. Os dois passaram 2 anos enviando cartas um para o outro,
Até que Florentino decidiu mandar uma carta com pedido de casamento. Ele já foi ali na lata, ele nem pediu para namorar ela, ele nem pediu para conhecer ela melhor, ele já foi direto ao ponto. Quer casar comigo? Mesmo sem nenhum contato físico e com quase inexistente convívio até o momento. Na dúvida, a Firmina esperou 4 meses sem dar a resposta a essa carta para o Florentino, sendo forçada com uma correspondência mais que simbólica, contendo o bilhete com o pedido de aceitar ou esquecer a proposta. Olha só como essa ideia que muitos de vocês ali, quando eram bem mais novos, tinham lá, manda o bilhetinho para a menina, você quer namorar comigo? Quadradinho sim, quadradinho não. Para ela marcar um X, isso vem, ó, de muitos anos atrás. O Florentino fez isso. 4 meses sem resposta e eles esperando. Ele disse, quer saber? Vou mandar outra carta, vou mandar um bilhete. Firmina, você quer se casar comigo? Sim ou não? E aí, o que aconteceu? Vamos lá olhar o que foi que aconteceu. Ela aceitou, só que ela impôs condições, ela já era uma mulher difícil. Meninas, sejam mulheres difíceis, viu? De que ele esperasse mais 2 anos. Eles já se conheciam ali há 2 anos, já estavam se correspondendo por 2 anos. Depois disso, mais 4 meses para ela poder responder. E aí ela disse, tá bom, eu aceito me casar com você. Só que aí você vai ter que me esperar por 2 anos. Mas, o que aconteceu? 4 meses antes da data marcada, ocorreu a intervenção de Lorenzo, que desobriga o relacionamento dos dois através de uma freira da escola da sua filha. Acabou que ele... Faltava assim um tantinho para esse casamento. Uma freira chegou da escola da filha dele, o pai, né, da Firmina. A freira chegou e contou para o pai, olha, você sabia que a sua filha ela vai se casar daqui a 4 meses com um rapaz que ela conhece só por carta? Ele disse, nananina, não, isso não vai acontecer. Então ele proibiu, fez uma intervenção na filha e ela não pôde se casar com ele. E agora, professora, e o resto da história? A senhora só contou 2 pessoas ali. Triângulo amoroso são 3. A senhora só falou do Florentino e da Firmina, né? E quem é o terceiro? Agora você vai ter que ler o livro. Você vai ter que ler o livro, que eu não vou contar ele todinho para vocês, não. Foi só ali um pedacinho para você ficar curioso. Então, vão lá, pesquisem e leiam O Amor em Tempo de Cólera, que tem em português também, e em espanhol, El Amor en Tempo de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Beleza? Tranquilos? Galera, agora chegou aquele momento especial que a gente vai fazer a nossa viagem. Hoje nós vamos viajar para Guatemala. Então, pegue suas malas, pegue sua bagagem, seu passaporte e simbora viajar. Chegamos a Guatemala, bebês! Tranquilinho? Tá sendo bacana a nossa aula? Gente, eu já tô sentindo aí, voltando ainda a falar que eu ainda tô ali no êxtase da história do Amor em Tempos de Cólera. Depois eu conto pra vocês o final, tá? Lá no final das minhas aulas, da minha aula. Quem sabe no final dessa unidade eu não conto o final dessa história pra vocês. Mas se você descobrir o final dela, me conta. E vamos falar de Guatemala, que eu ainda estou empolgada com o livro, né? Vamos lá saber algumas coisinhas a mais sobre Guatemala. Vamos para o slide. No país são falados 21 idiomas. Professora, a senhora trouxe esse monte de país que não fala só espanhol, fala um monte mais de língua. E é verdade. Por quê, gente?
Porque a maioria dos países latinos, eles têm a influência indígena, que era a sua língua antes da colonização dos espanhóis. Então, ele possui 21 idiomas indígenas e o idioma oficial da Guatemala, claro, é o espanhol. E também é muito comum você ouvir eles falarem inglês lá também, tá? Por ser uma língua considerada universal. Então, eles dão muito valor para a língua espanhola, claro, e para o inglês. Entretanto, o país conta com 21 idiomas indígenas herdados das comunidades maias, além dos dialetos de Garifuna e Tinca, que são outros dialetos que não vão somar a esses 21 idiomas, são ainda extras. Existem mais de 30 vulcões na Guatemala. Que país perigoso, hein? Mais de 30 vulcões. A Guatemala ela é repleta de vulcões. Ao todo, são mais de 30 que são atrações muito procuradas pelos turistas. No entanto, vale lembrar que tenham cuidado, que eles devem ter muito cuidado, porque existem 3 desses mais de 30 que estão ativos, né? Então, muito cuidado com os vulcões. O país conta com os maiores vulcões da América Central, chamados de Tacaná e Tajumulco, que ultrapassam mais de 4.000 metros de altitude e extremamente altos. Guatemala é um país com uma grande biodiversidade. A natureza tropical é uma das mais diversificadas, com grande biodiversidade e variedade de recursos naturais. São muitas espécies de plantas e animais, como o pássaro quetzal, considerado símbolo nacional. Então, a Guatemala, se você prestar atenção na bandeira da Guatemala, tem esse pássaro. É um pássaro lindo. Ele é pequeno, mas ele tem um rabo enorme. E o nome dele é quetzal. Ele é o símbolo da Guatemala. Fora ele, tem várias outras espécies. A fauna, a flora riquíssima. Guatemala é um país maravilhoso para se conhecer também. Tá bom? Então, meus amores, estamos chegando ali ao finalzinho da nossa aula de hoje. Claro que, como sempre, foi um prazer estar com vocês neste momento. E não se esqueça que nós voltamos daqui a pouquinho com a nossa revisão, com a nossa atividade. E não se esqueça, tá com dúvida? Ficou alguma dúvida ainda sobre o particípio? Ficou alguma dúvida ainda sobre as orações comparativas, principalmente a de igualdade, que tem uma diferença com o da língua portuguesa? Manda mensagem para a prof aqui, que a prof vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço no coração de vocês e nós nos vemos hasta pronto.